Olá, muito bom dia a todos e todas que aqui estão conosco. É um prazer receber todos aqui neste encontro, neste congresso Bridgman, sobre as relações bilaterais Brasil-Reino Unido. Um congresso que acontecerá em 2 dias. Eu já passo a vocês um pouco mais de informações. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Bridgman, e vou usar esses minutos iniciais para contar um pouco sobre a nossa Câmara e também fazer agradecimentos, além de dar um pouquinho de informações sobre o formato aqui deste nosso congresso. A Bridgman tem como missão ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante para o incremento do comércio bilateral, serviços, investimentos e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, e fazer parte da Câmara significa engajar-se com empresas e profissionais do Brasil e Reino Unido, de diferentes indústrias relevantes aqui no nosso país. A Câmara opera por meio de comitês que vão, então, representar essas diferentes indústrias e também com temas que são transversais às indústrias. Para que você conheça um pouco mais sobre a Câmara e nossa forma de atuação, convido a você que visite o nosso site no bridgman.com.br. Também gostaria de destacar que, ao longo de 2021, a Câmara realizou mais de 70 eventos e desenvolveu diferentes estratégias de relacionamento entre associados e os principais representantes do poder público brasileiro, além de ter firmado uma parceria ainda mais próxima, que já vinha acontecendo e foi se consolidando e continua se consolidando cada vez mais com o governo britânico no Brasil. É um prazer poder estar aqui com o Martin Wiley, representando, então, o governo britânico e ver essa nossa parceria cada vez mais ganhar espaço. Eu agradeço aos associados mantenedores da Bridgman, cujas marcas, então, estiveram divulgadas logo antes, no slide, logo antes de início desta nossa sessão. Quero também agradecer ao time da Bridgman envolvido na organização deste evento, Carolina Ures, presidente da Bridgman São Paulo. Obrigada, Carolina. E ela será moderadora deste primeiro dia do Congresso, além dos integrantes dos comitês de Comércio e Investimentos Internacional e o Comitê Legal, Tributário e Regulatório, representados, então, pela Renata Sucupira, Thomas Fels, Luiz Guilherme Primos e Leonardo Martins, então, presidentes e vice-presidentes de comitês que estiveram envolvidos diretamente na organização deste encontro. Quero agradecer também ao time interno da Bridgman, que com muita garra e muita competência faz aqui o suporte necessário à organização deste evento. Agradeço Martin Wiley, um prazer ter você, Martin, aqui. Martin é o diretor executivo de Comércio e Investimentos do governo britânico no Brasil. Ele fará uma breve exposição de abertura em seguida à minha fala. Martin, um prazer revê-lo e muito bom ter você aqui conosco neste encontro. E, finalmente, agradeço aos nossos ilustres palestrantes de hoje, o secretário Fábio Meira de Oliveira Dias, o chefe da Divisão de Acesso a Mercados do Itamaraty, Alex Megger de Amorim, subsecretário adjunto das Negociações Internacionais da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, conselheira Letícia Frazão Leme, chefe do setor de política comercial, e agrícola da Embaixada do Brasil em Londres, e Georgina Aire, conselheira de Economia da Embaixada Britânica no Brasil, aqui conosco também. Gostaria de lembrar a vocês que o Congresso Bridgman, Relações Bilaterais Reino Unido-Brasil, será realizado em 2 dias, então, hoje e amanhã, e estará assim organizado. Hoje, falaremos de facilitação do comércio na agenda bilateral Brasil-Reino Unido, e os painéis acontecendo agora entre 10 e 11h30 da manhã, aqui horário de Brasília. Amanhã, 2 de dezembro, o tema será Perspectivas para um Acordo para evitar a dupla tributação entre Brasil e Reino Unido, e este encontro de amanhã acontecerá entre 11 e 13 horas, então, de amanhã, 2 de dezembro, quinta-feira. Aqueles que realizaram a inscrição, então, via Zoom, para este encontro, poderão utilizar exatamente o mesmo link para o acesso ao painel amanhã. Agradeço a atenção de todos, desejo um excelente encontro hoje e amanhã, e passo a palavra, então, Martin, a você. Muito obrigada a todos.
Obrigado, Ana Paula. Bom dia. Então, prezada Ana Paula Vitelli, presidente da Bridgem Brasil, prezados representantes do Ministério da Economia, do Itamaraty, da Embaixada Brasileira em Londres, e Carolina, da presidente de Bridgem em São Paulo. É um prazer poder abrir um evento tão importante como este, organizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. A crise econômica global causada pela pandemia ainda não foi superada totalmente. Infelizmente, vemos nuvens no horizonte de novo, apesar dos programas impressionantes de vacinação no Brasil e também no Reino Unido. Os efeitos de pandemia, como altas taxas de inflação, desemprego, queda na atividade econômica e gargalos logísticos, ainda vão ser sentidos por mais algum tempo em diversos países. E em momentos de crise, o comércio livre internacional deve ser utilizado como uma solução bastante eficaz. Mas, para que possa funcionar corretamente, é fundamental que existem os mecanismos corretos para alavancar todos os benefícios socioeconômicos que vêm de livre comércio. O Brasil e o Reino Unido têm uma tradição de muito tempo. Inclusive, lembro que essa parceria comercial estava presente desde antes do desenvolvimento da malha ferroviária brasileira no início do século passado. Hoje, nossos laços comerciais representam mais de 5,6 bilhões de libras, ou aproximadamente 42 bilhões de reais. Ainda assim, o Reino Unido tem uma participação bastante discreta nas importações brasileiras, atrás de outros exportadores europeus, como a Alemanha, França, Itália e Espanha. Tenho certeza que podemos e devemos ter uma performance comercial muito superior. Nesse espírito, quero reiterar que compartilhamos com o Brasil o mesmo objetivo de longo prazo, de assinar um acordo de livre comércio no futuro, tendo o acordo entre a União Europeia e o Mercosul como base, mas sendo mais ambiciosos e comprometidos em temas específicos. Como diretor de comércio e investimento na rede diplomática britânica no Brasil, estou confiante de que estamos no caminho correto para atingir esse objetivo. Contamos atualmente com diálogos de alto nível em diversas áreas, como o Joint Economic Trade Committee para comércio e investimentos, o Economic and Financial Dialogue para finanças e serviços financeiros, e o Joint Agriculture Committee para assuntos voltados à agricultura e sustentabilidade, que podemos iniciar em breve. Além disso, o Trade Steering Group possibilita uma governança muito mais próxima e regular de interações oficiais entre o Ministério da Economia, Itamaraty, DIT e FCDO. Claro que, para o comércio bilateral ser mais integrado e mais complementar um ao outro, precisamos usar esses diálogos como bases para entregar resultados concretos que trazem benefícios às economias, empresas e pessoas de ambos os países. Por isso também temos utilizado essas oportunidades para avançar em temas mais granulares de política comercial, como a resolução de barreiras não tarifárias, que impactam negativamente a jornada de exportações e investimentos produtivos tanto no Reino Unido quanto no Brasil. Nesse sentido, parte fundamental da atuação do governo britânico no Brasil tem sido colaborar com o Brasil em diversas agendas setoriais que facilitam os fluxos comerciais em indústrias de alta prioridade, como agricultura, alimentos e bebidas, energias renováveis, farmacêutica e educação, entre outros. Temos exemplos de produtos diversos, como whisky, salmão e educação bilíngue, em quais depois do trabalho conjunto entre o Brasil
e o Reino Unido, o comércio já está mais fácil, mais eficiente e traz benefícios para ambos os lados. Eu tenho convicção de que não devemos perder de vista nossa ambição conjunta de negociar um acordo de livre comércio com o Brasil e Mercosul. Esse vai ser nosso grande objetivo de longo prazo. Mas, enquanto o Reino Unido e o Brasil se preparam para iniciar as negociações, assim que for possível, espero que a gente possa continuar progredindo em diversas iniciativas de facilitação comercial e resolução de barreiras não tarifárias, lado ao lado, com o setor privado. Estou seguro que o congresso desta manhã vem justamente para reiterar essa mensagem. Obrigado. Obrigada, Martin. Meu nome é Carolina, bom dia a todos. Obrigada, Ana, pela apresentação, pela abertura. Obrigada, Martin, pelas suas palavras, por estar aqui conosco. Realmente a parceria com vocês tem sido muito proveitosa para todos, para os nossos associados e para a comunidade britânica como um todo. Eu acho que a gente tem conseguido um nível de cooperação talvez inédito nos últimos 50 anos. Isso tem sido muito, muito bom para todos. Bom, eu queria abrir aí esse primeiro dia de congresso, né? Amanhã acontece o segundo e último dia do último evento do ano do nosso Comitê de Comércio Internacional e do Comitê Legal. Hoje nós teremos uma conversa que será das 10 às 11h30, porque temos muitos palestrantes e conteúdos bastante interessantes. Nós gostaríamos de também relembrar que todos os nossos debates e conversas ao longo do ano, que foram muitos e de diversos escopos, estarão no nosso canal do YouTube. A gente falou sobre ESG, a gente falou sobre desenvolvimento sustentável, falamos sobre reformas políticas, falamos em diversas ocasiões também sobre diversos aspectos da relação Reino Unido-Brasil, e de como a gente, como Câmara, também podemos, como a gente pode ajudar a evolução da conversa e do fluxo de comércio, o aumento do fluxo de comércio entre os dois países. E essas conversas acontecem não apenas no nosso comitê legal e nem no Comitê de Comércio Internacional, a gente procura sempre envolver comitês de diversos setores para a gente ter realmente uma abordagem interessante e abrangente, né? O Comitê de Tecnologia, com o Comitê Legal, a gente faz parcerias para que os temas sejam abordados de maneira mais multidisciplinar e mais relevante para todos que nos assistem. Bom, hoje a gente tem essa transmissão via Zoom e via YouTube no nosso canal da Bridgeham. Essa conversa ficará gravada no canal da Bridgeham junto com as demais. Os únicos eventos que não ficam gravados no nosso YouTube são os eventos exclusivos aos associados, porque eles são privados, mas todos os outros, as outras conversas e conteúdos podem ser acessados a qualquer momento no nosso canal. Para rever, ver, para quem tem que sair, pode voltar lá e acessar o conteúdo. Hoje a conversa, como todas as nossas conversas, vão ser transmitidas e as perguntas são acessáveis apenas pelo Q&A do Zoom. Infelizmente, o YouTube ele não permite que nós façamos uma curadoria das perguntas, então eu peço que quem envie, por favor, as perguntas indique nome e empresa para fins de identificação, e se a gente não tiver tempo de resolver a pergunta, a gente acaba encaminhando a resposta posteriormente. Eu já peço desculpas porque a gente já recebeu algumas perguntas, então acredito que algumas vão ficar sem respostas, mas a gente encaminha posteriormente, como é a nossa prática. Eu queria apresentar primeiramente o nosso conselheiro Fábio Meira de Oliveiras Dias. Ele é chefe da divisão de acesso a mercados do Itamaraty. Ele foi conselheiro, o conselheiro Fábio também foi da divisão de desarmamento e tecnologias sensíveis e da divisão de recursos energéticos renováveis do Itamaraty. No exterior, ele também foi chefe do setor econômico das embaixadas do Brasil em Madrid e na Cidade do México.
O conselheiro Fábio vai falar sobre aspectos da atuação do Brasil e do Reino Unido no ambiente multilateral da OMC. Conselheiro, a palavra é sua. Obrigada. Carolina, bom dia a todos. Antes de começar, queria agradecer o convite da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, agradecer também a presidente da Câmara, Ana Paula Vitelli, presidente do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, Renata Sucupira, você, Carolina, toda a equipe da Britam. Queria também cumprimentar os associados que estão nos acompanhando hoje, os colegas do governo britânico, os demais co-apresentadores, meus colegas de governo do cotidiano. É sempre bom ter uma oportunidade de compartilhar um pouco do nosso trabalho nessa área de política comercial internacional, né? E escutar também a perspectiva, os interesses, as preocupações de quem de fato opera nesse fluxo comercial entre o Brasil e o Reino Unido, né? A minha ideia hoje é tentar chamar um pouco a atenção, né, para a relevância do que ocorre na Organização Mundial do Comércio para a relação entre o Brasil e o Reino Unido, né? Como todo mundo sabe, a gente não tem ainda um acordo de livre comércio entre os dois países. Existem várias instâncias de diálogo bilateral, como o Martin comentou na abertura, né, com o Itamaraty, com o Ministério da Economia, mas é importante ter claro que na ausência de um acordo de livre comércio, né, o principal marco legal do relacionamento bilateral comercial é o arcabouço de acordos da OMC, né? E às vezes fica uma imagem na opinião pública e não tem nenhuma negociação ocorrendo no ambiente multilateral do comércio, que não é exatamente verdade, né? Tem sempre algo acontecendo ali com um impacto no mundo real, e é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje. O Reino Unido passou por um processo muito singular na OMC recentemente, apesar de ser um membro original da OMC desde 95 e membro do GATT desde 48, ou seja, já tinha essa condição ainda como membro da União Europeia, mas é fato que a entrada em vigor do Brexit a partir de 1º de janeiro desse ano representou uma mudança fundamental, né, na presença e na participação do Reino Unido no OMC. Antes do Brexit, apesar de ser um país membro, o Reino Unido não tinha uma participação independente, talvez, no OMC, né, porque era representado pela União Europeia. E agora o que me parece interessante e importante acompanhar é esse processo de retomada de uma identidade britânica própria no OMC, né? É claro que é tudo muito recente, ainda muito dominado por questões herdadas da política comercial europeia, mas eu acho que seria útil compartilhar um pouco aqui as questões que vêm ocupando o diálogo entre o Brasil e o Reino Unido no OMC, porque isso acaba tendo efeitos diretos no comércio bilateral. Entrando em temas mais específicos, né, um dos primeiros passos para reconstruir essa participação autônoma do Reino Unido no OMC foi a elaboração de uma lista de concessões e compromissos própria do Reino Unido, né, separada da União Europeia, né? É algo que, para cada membro do OMC, essa lista registra várias coisas, mas, fundamentalmente, o teto, né, a alíquota máxima do imposto de importação, que é aplicável a cada linha tarifária. Tem também outros detalhes, né, identificação de produtos sujeitos a salvaguardas especiais agrícolas, compromissos relativos a subsídios agrícolas e determinadas concessões de acesso ao mercado na forma de cotas tarifárias. Tem várias coisas nessa lista e por conta das regras da OMC, a individualização da lista britânica, né, deu origem a uma negociação entre o Reino Unido e diversos outros membros da OMC, né? Não, é importante ter claro aí que não se trata de uma negociação ampla de todas as concessões e compromissos britânicos, porque
Então, essas condições já existiam para a União Europeia, continuaram válidas, migraram para o Reino Unido, mas o que ficou sujeito à negociação foram partes dessa lista que simplesmente não tem como ser mantidas sem alguma alteração com a saída do Reino Unido da União Europeia, ou que o Reino Unido e a União Europeia entendem que não tinha como ser mantido, né? Acho que um exemplo muito evidente de algo assim, modificado é a questão dos compromissos de apoio doméstico agrícola, né? Porque não seria razoável o Reino Unido ter o mesmo montante que 27 países restantes da União Europeia, né? E há também, por exemplo, diversas inscrições em euros na lista europeia que precisam ser convertidas para libras e talvez o que mais desperte interesse mais imediato comercial é a decisão britânica e europeia de dividir as cotas que permitem a entrada de produtos com tarifas reduzidas no mercado europeu e agora no mercado britânico. Não é difícil imaginar que entre todos os membros do OMC surgiram entendimentos diferentes sobre como essas correções deviam ser feitas, né? Isso deu origem a um processo negociador muito específico, né? Que de novo, não se confunde com uma negociação ampla e restrita de acesso ao mercado britânico, né? Uma negociação muito técnica, cujo objetivo fundamental é manter, no pós-Brexit, o mesmo nível de acesso ao mercado britânico que existia antes do Brexit, né? E dessa tratativa, o que mais diretamente atinge o interesse do setor privado brasileiro são justamente essas cotas tarifárias, porque para muitos produtos é uma questão central para ter competitividade no mercado europeu e no mercado britânico, afinal essas cotas operam com tarifas mais baixas ou até nulas. É uma negociação que transcorre bilateralmente entre o Reino Unido e os membros da OMC que têm direito a negociar, não são todos os membros que têm esse direito, e os que têm esse direito também não necessariamente podem negociar todas as cotas, né? Isso também segue regras muito específicas, né? Geralmente relacionadas ao aproveitamento das cotas no passado ou ao histórico de criação de cada cota. O Brasil é um de vários membros que tem uma negociação em andamento com o Reino Unido sobre isso na OMC. Mais concretamente, é uma negociação que envolve cerca de 120 cotas de produtos agrícolas, umas 20 de bens industriais. E, como eu disse, o Brasil não tem direito a discutir todas essas cotas, mas as de maior relevância comercial para o país, como carne de aves, carne bovina, açúcar, milho, entre outros, a gente está negociando. E é importante, eu acho, entender como isso se reflete na prática, né? Porque desde o fim do período de transição do Brexit, entrou em vigor a UK Global Tariff, que tem as tarifas efetivamente cobradas pelo Reino Unido, né? Claro, dentro dos limites permitidos pelas concessões feitas na OMC, e isso também inclui as cotas que têm tarifas mais baixas. Essas cotas, hoje, são de duas categorias, basicamente. Você tem cotas autônomas, que o Reino Unido oferece porque quer oferecer, não tem nenhuma obrigação de oferecer, podem ser modificadas, abertas e fechadas a qualquer momento, e outras que são obrigatórias, que são a essas que eu me refiro, que são as cotas que resultam de negociações na OMC. E é sobre essas concessões, essas cotas obrigatórias, que a gente tem essa negociação do Brexit na OMC. É claro que a negociação existe porque nasce de um desacordo, de um desentendimento sobre a metodologia de partilha das cotas obrigatórias, né, entre o mercado europeu e o mercado britânico. E uma vez que essas negociações bilaterais se concluam, a lista lá no OMC do Reino Unido vai ser ajustada e, consequentemente, a UK Global Tariff também será ajustada. Então, aí o efeito aparece na prática. Então, para resumir, não é uma negociação que se assemelha a uma negociação de um acordo de livre comércio, nem perto disso. É uma negociação muito técnica, muito específica, cujo objetivo é garantir a manutenção do acesso ao mercado britânico no pós-Brexit, não a ampliação desse acesso. Aí sim seria um
objetivo mais de um acordo de livre comércio, né? É uma negociação que, no mundo real, ela tem uma influência mais restrita sobre as empresas que fazem uso das cotas tarifárias, e é com esses setores que houve, né, e tem havido um diálogo mais próximo do governo brasileiro. Continuando aí na OMC, outra negociação que a gente tem diretamente com o Reino Unido, que tem um impacto bem mais amplo do que essa do Brexit, que talvez não esteja presente para todos. Em maio de 2020, o Brasil deu início a um processo de entrada num acordo sobre contratações governamentais, OMC, né, geralmente conhecido pela sigla em inglês, GPA. É um tratado plurilateral do OMC, que quer dizer um acordo opcional para os membros do OMC. Hoje o GPA tem 48 membros, entre países e territórios aduaneiros autônomos, e o objetivo principal do GPA por um lado, estabelecer regras comuns para os membros, e, por outro lado, promover a abertura de mercados nessa área. O processo de acessão do Brasil, como eu disse, ele começou em maio de 2020, e tem uma dinâmica também muito particular, né, que cada país candidato mantém negociações bilaterais em paralelo com os membros interessados. O Reino Unido é um desses membros mais interessados. De novo, o GPA é um acordo do qual a União Europeia era e continua sendo parte, e com a efetivação do Brexit, o Reino Unido se manteve como parte do GPA também, porém, agora de maneira autônoma, né, independente, desvinculada da União Europeia. E em que consiste essa negociação bilateral, né, com o Reino Unido? De certa forma, esse exercício do GPA é um pouco mais próximo de parte, pelo menos, da negociação de um acordo de livre comércio, porque geralmente os acordos mais recentes todos têm um capítulo específico dedicado a compras públicas, como ocorre no Mercosul e União Europeia, uma cobertura de acesso ao mercado. E a principal diferença, no caso do GPA, é porque a negociação não é simultânea de lado a lado, né? O Reino Unido já é membro, já tem uma abertura, já tem uma cobertura determinada que resultou de uma negociação ocorrida no passado, quando o Reino Unido passou a ser parte do GPA, e o Brasil está negociando agora, em outro momento. Então, em termos muito gerais, essa negociação consiste em oferecer uma abertura do mercado brasileiro que seja equivalente à abertura britânica no GPA, né? Essa análise de equivalência, obviamente, não é trivial, principalmente porque não são só os dois países envolvidos, né? A gente negocia com o Reino Unido, paralelamente negociamos também com a União Europeia, com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Japão, com vários outros, e cada um tem seu próprio entendimento sobre valência de abertura do mercado brasileiro, sobre questões de reciprocidade, aceitáveis, enfim. E eu acho que um pouco por haver essa defasagem de momento negociador, muitas vezes se tem a impressão, na opinião pública, de que entrar no GPA é uma abertura unilateral do mercado de compras públicas brasileiro, ou uma abertura restrita, e não é nenhuma coisa nem outra, né? Não é unilateral, porque a entrada no Brasil vai abrir para fornecedores brasileiros aí 48 mercados, que são estimados em cerca de 1,7 bilhão de dólares de contratações ao ano. Mercado esse, é importante que se diga que hoje pode discriminar quase como quiser um fornecedor brasileiro, né, porque as regras gerais da OMC não se aplicam a compras públicas, e também não é uma abertura irrestrita, porque nenhum membro do GPA abre o seu mercado de forma irrestrita, né? Todos compartilham aí, em maior ou menor grau, uma convicção de que o poder de compra do governo desempenha um papel importante em determinadas políticas públicas, né? É um processo que, como se pode imaginar, não é rápido, né? A entrada no GPA, em geral,
é algo medido em anos, né? Não é medido em meses, né? A gente tem se engajado muito seriamente nessa negociação, mas é algo que exige um alinhamento muito delicado, né? Muita articulação doméstica, né? Algo que não ocorre da noite para o dia. Mas a convicção é que o resultado seja positivo, né? Tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista do setor privado, que certamente vai ter mais oportunidade de fazer negócio com o Reino Unido, com vários outros países. E são dois exemplos de negociação em andamento em que o Brasil trata diretamente com o Reino Unido, quase que bilateralmente, praticamente bilateralmente no OMC, mas há também, assim, enfim, várias outras negociações que não são tão diretas do ponto de vista bilateral, mas também os dois países estão envolvidos com bastante afinidade em diversas delas, mas aí é claro que o OMC também não é só negociação, também sem dúvida nenhuma, um espaço privilegiado para discutir questões comerciais mais específicas, onde também a perspectiva bilateral é sempre dominante, né? Agora a gente tem uma relação com o Reino Unido, né, que passa a ser progressivamente diferente daquela que tínhamos e temos ainda com a União Europeia, e isso vai se tornando mais palpável, né? À medida em que o quadro regulatório, as práticas de política comercial do Reino Unido vão ganhando um contorno próprio. É um processo, claro, é muito recente, né? Também é algo que não é fácil de perceber imediatamente, é um processo, né, ao longo do tempo. E agora, do ponto de vista, por exemplo, das duas principais áreas de preocupações comerciais no MC, que são regulamentos técnicos e regulamentos sanitários e fitossanitários, acho que ainda não dá para dizer claramente, existe um perfil próprio do Reino Unido, né? Vai vir com o tempo, né? Até agora, por exemplo, a gente só tem registro formal de duas preocupações comerciais específicas contra o Reino Unido no Comitê de Barreiras Técnicas, né? Uma relacionada à embalagem de produtos de tabaco e outra relacionada à rotulagem de vinho. O Brasil não está envolvido, felizmente, em nenhum desses casos, né? Mas é importante ver como essa situação vai evoluir, né? Em que medida o Reino Unido vai convergir ou vai manter uma convergência com a União Europeia, né? No caso das barreiras técnicas que é ao comércio, que é algo que eu me ocupo mais diretamente, por exemplo, a União Europeia é o membro contra o qual o Brasil mais levanta preocupações comerciais específicas no OMC, né? Os regulamentos europeus aí de maior preocupação são relacionados a exportações agrícolas, né? Acho que dá para dizer que existe quase um problema crônico nessa área, que não afeta só o Brasil, afeta um grupo muito expressivo aí de grandes exportadores agrícolas, a questão de não renovação de registro de substâncias ativas usadas em defensivos, né, muitos dos quais não são relevantes para o clima europeu, mas são essenciais em determinadas culturas tropicais, enfim. É um exemplo de um problema aí que pode ser herdado da União Europeia. Outra questão herdada também da União Europeia que eu poderia mencionar aqui, a questão das salvaguardas ao aço, né? Um tema que levou a União Europeia a um contencioso no OMC, que ainda está em aberto, do qual o Brasil participa como terceira parte. Nesse caso, o governo britânico recentemente decidiu estender a vigência dessas salvaguardas, né? Já com uma autoridade própria de defesa comercial separada da europeia, e o Brasil é um dos países afetados negativamente por essa medida. Mais que isso, né, a gente tem críticas mais substantivas, né, a metodologia empregada nesse processo, e é mais uma área em que o Brasil busca garantir os direitos nos termos dos acordos comerciais vigentes na OMC, no caso, acordos de salvaguardas principalmente, né. Também tem havido aí uma negociação específica bilateral buscando compensações para os exportadores brasileiros de aço.
Eu acho que, de forma geral, né, é importante ter presente isso, né, que muitos regulamentos europeus foram mantidos no ordenamento jurídico britânico, então não dá para esperar uma mudança imediata na abordagem regulatória em várias áreas, mas é um tema que certamente deve ser acompanhado de perto pelos exportadores brasileiros, né? Porque ainda que a nova realidade tenha como ponto de partida muitos dos regulamentos europeus, é natural que a aplicação, a interpretação desse arcabouço regulatório possa divergir ao longo do tempo, né? E com isso, diferentes questões podem passar a caracterizar o comércio com o Reino Unido em contraste com a União Europeia. Para encerrar, sem querer abusar do tempo e da paciência de ninguém, mas acho que esses são só alguns exemplos, né? Um recorte muito estreito, mas acho que ilustra um pouco a relevância da relação entre os dois países no MC, né? Claro que não tem só isso, tem muito mais. Existe certamente muita ambição de termos um acordo específico, amplo com o Reino Unido, um contato mais intenso, oportunidade de explorar outras questões com mais detalhe, mas é um momento muito interessante, né, para observar a voz própria do Reino Unido no ANC, né? E é muito importante que o setor privado faça isso também, né, que esteja atento aos detalhes, às sinalizações que vêm de posições defendidas internacionalmente, porque essas posições, mais cedo ou mais tarde, influenciam o comércio bilateral, né? Muitas questões que são sensíveis historicamente para a União Europeia, a gente sabe que não necessariamente precisam ser sensíveis também para o Reino Unido, né? Um país que tem uma realidade muito diferente da média de 27 países europeus, é um país tradicionalmente comprometido com o livre comércio, né? De quem a gente espera uma posição condizente com essa postura histórica, né? E eu acho que vocês, como membros da Câmara Britânica de Comércio, certamente já têm um olhar privilegiado sobre o Reino Unido, um entendimento mais detalhado do mercado britânico, de como ele funciona, mas não deixa de ser uma nova fase, eu acho. Muitos aspectos, como eu comentei ainda, estão em transição, houve uma pandemia no meio do caminho, que não ajuda muito, mas, enfim, acho que a mensagem principal que eu queria transmitir é essa, né, de não deixar de olhar para o que ocorre entre o Brasil e o Reino Unido no MC, né? Muitas vezes parece algo distante ou até irrelevante, ou só faz sentido do ponto de vista de contencioso, como ele existe, mas é um lugar que ainda pode ter um impacto muito concreto no mundo real, né? E o momento do Reino Unido, sem dúvida, para a gente é um momento de oportunidade de muita mudança para melhor, e com bons efeitos sobre a relação com o Brasil, a gente espera. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro. Adorei a exposição, um monte de temas super relevantes para o Brasil, né? Tentei aqui anotar o máximo da sua fala. Queria fazer só uma pergunta em relação à sua última provocação. Enfim, nós acompanhando, e como Câmara a gente acompanha muito proximamente os movimentos, inclusive multilaterais, que o Brasil tem realizado próximos ao Reino Unido. E me surge a dúvida de, bom, no caso de ter um tema que ressalta aos olhos e que eventualmente possa ser de interesse notificar o Itamaraty, existe um canal em que isso possa ser feito ou deve ser feito via CNI, ou como é o procedimento que a gente deve sugerir aos nossos associados caso eles identifiquem algum ponto de atenção que precise ser olhado com mais cautela? Carolina, muito oportuna aí a pergunta, né? A gente é aberto de várias formas, né? Existe um canal institucional mais recente, que é a plataforma Sem Barreiras, né? Que é mais especificamente voltada para barreiras comerciais. Acho que o site, se não me engano, é sembarreiras.gov.br, mas a gente pode confirmar isso para vocês mais especificamente. É sempre o canal mais indicado para questões de barreiras, propriamente dita,
propriamente ditas, mas, enfim, nossos canais de acesso institucionais, e-mails institucionais ou da minha área ou de outras áreas estão sempre abertos, ou para quem tenha contato com o pessoal da nossa embaixada em Londres, como é o caso da Letícia aqui, pessoalmente, ou pelos contatos institucionais que a gente está sempre aberto a receber. Agora, hoje em dia, nesse momento pós-pandemia, em que as videoconferências são mais frequentes, também é mais fácil, né? A pessoa não precisa estar na mesma cidade ou marcar um horário especificamente, então é mais fácil de ter acesso, ter um contato, ter uma conversa, mas estamos sempre abertos ao setor privado, seja de uma forma estruturada ou informal, para escutar, e é sempre muito importante esse diálogo, né? Porque toda essa nossa atuação aqui que eu descrevi é sempre baseada fundamentalmente em interesses do setor privado, né? Então, estamos permanentemente abertos aqui, tenho certeza que falo por todos aqui. Obrigado. Muito obrigada pela disponibilidade, pela abertura, pelo canal aí aberto. Vamos usar e abusar, sem dúvida nenhuma. Obrigada, conselheiro. Eu vou passar a palavra ao segundo palestrante de hoje, que é um grande amigo com quem a gente trabalhou já há bastante tempo, tem uma grande admiração, o subsecretário adjunto de Negociações Internacionais, Alex de Amorim. Ele é da CSEX, no Ministério da Economia, é analista em comércio exterior desde 2013, possui ampla experiência em negociações comerciais, envolvendo temas tarifários e não tarifários, atuou em áreas como defesa comercial, solução de controvérsias, representou o Ministério da Economia nas negociações comerciais do Mercosul com a União Europeia, a Associação Europeia de Livre Comércio, Coreia do Sul, Canadá, entre outras. Ele também participou das negociações dos compromissos do Reino Unido na Organização Mundial do Comércio, por ocasião do Brexit. Eu só queria avisar as pessoas que estão encaminhando as perguntas que nós vamos tratar de todas ao final das exposições, tá bom? Para a gente não interromper os palestrantes. Alex, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Eu tive que mudar aqui a configuração. Se meu áudio estiver ok, vocês só me dão um joinha. Bom, eu sou subsecretário adjunto de negociações, né? Basicamente, aqui na Secretaria de Comércio Exterior, a gente se ocupa nessa subsecretaria das negociações comerciais, né? Então, agora envolvendo temas tarifários e não tarifários, ou seja, essas barreiras técnicas também, a seção ao DPA, os temas multilaterais, como o Fábio mencionou, a gente também trabalha aí ao lado do Itamaraty nessas áreas também. Eu estive aí em São Paulo em 2019, né, para a gente falar de Brexit. Eu acho que muita coisa evoluiu desde então, né? Foi uma evolução rápida, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Muita coisa aconteceu em pouco tempo. Então, a gente hoje está muito mais avançado nessas agendas de cooperação com o Reino Unido e buscando pavimentar o caminho justamente para um acordo de livre comércio, né? Então, o que a gente trata aqui como um momento anterior, né, a esse acordo de livre comércio, mas sempre buscando uma maior integração, maiores foros para diálogo. Então, acho que a gente vem caminhando nesse sentido. Então, eu separei 3 elementos principais para tentar abordar hoje, né? Em 15 minutos é um desafio, mas que seria um contexto atual das relações comerciais bilaterais aí do Brasil com o Reino Unido, aqui com o óculos aqui do Ministério da Economia. O contexto atual do Mercosul, que é algo que a gente se ocupa aqui nas negociações internacionais também, que eu acho que tem bastante impacto, de alguma maneira, na evolução dessa discussão de um acordo de livre comércio. E aí, sim, as perspectivas e em que pé que a gente está nessa discussão do ALC, né? Daqui da parte do Ministério da Economia, né, a gente tem uma visão muito clara de que o comércio exterior é uma mola propulsora aí do processo de modernização da economia brasileira. Então, um dos objetivos do Ministério da Economia, sem dúvida, é ampliar a inserção do Brasil no comércio internacional, porque, enfim, estudos empíricos e
tudo que a gente observa aí no comércio internacional nos mostram que a maior inserção do Brasil no comércio internacional traz efeitos diretos na produtividade, na competitividade da economia e promovem a sustentabilidade no crescimento econômico. Então, aqui a gente trata especificamente de 3 pilares na Secretaria de Comércio Exterior, né? A redução de barreiras não tarifárias, então a gente tem facilitação de comércio, a gente tem barreiras técnicas, então um conjunto de medidas que são tomadas de forma a desburocratizar o comércio internacional, a modernização do Mercosul, que eu acho que é um caminho longo que a gente tem pela frente, mas que a gente não pode se furtar de participar desse debate, e como subsecretaria de negociações, a gente está diretamente envolvido, né, em todas as mesas de negociação aí do Mercosul, e, por fim, a ampliação da rede de acordos comerciais, que é um objetivo que já trazia lá em 2019, no evento aí em São Paulo, e é uma agenda que permanece com foco total aqui da Secretaria. Então, nessa agenda de acordos comerciais, a gente teve como resultados imediatos, né, desde 2019, a conclusão do acordo com a União Europeia, com a EFTA, conclusão das negociações. Esses acordos ainda estão pendentes de assinatura, enfim, por diversos motivos, mas foram resultados muito importantes no caminho, né, da maior integração da economia brasileira. E estamos negociando hoje com Coreia do Sul, Canadá, Singapura, Líbano, uma pauta extensa de negociações aí acontecendo, além de estarmos prontos para iniciar negociações com Indonésia e Vietnã. Então, diante dessa agenda cheia, né, como que o Reino Unido se encaixa nesse contexto? O Reino Unido, a visão nossa aqui no Ministério da Economia é que é um parceiro de extrema relevância para o Brasil, né? Não estamos falando somente dos laços históricos, né, que envolvem aí, Reino Unido e Brasil, mas sim com uma finalidade comercial e econômica, né? O Reino Unido é a 5ª maior economia do mundo, mas somente o 20º maior parceiro comercial do Brasil em relação ao fluxo comercial. Então, sem precisar aprofundar muito, a gente já consegue perceber fortes indícios de que temos um grande potencial aí a ser explorado nessa relação. E essa visão brasileira é compartilhada pelo Reino Unido, né? Então, a gente tem várias sinalizações em diversas instâncias do governo britânico de que havia para a gente destravar esse potencial seria a via de um acordo de livre comércio. Além disso, o Reino Unido mostra um grande alinhamento com o Brasil em diversas áreas. É um interlocutor muito importante aqui no Ministério da Economia. Nós temos reuniões com muita frequência com os britânicos aqui. Temos várias iniciativas de cooperação que estão em pleno funcionamento, né, como é o caso do JETCO, que é esse Comitê Econômico de Comércio Conjunto Brasil-Reino Unido, que é um mecanismo formal que já está vigente desde 2006, no intuito de promover, né, a relação econômica estratégica, desenvolver processos para estimular o comércio e os investimentos bilaterais. A 11ª reunião do JETCO ocorreu em novembro de 2020, né, já por videoconferência, mas é um foro que está permanentemente em contato, né? Desses foros também se desenvolvem outros, né? Então, a gente tem o Trade Steering Group, que é um grupo mais específico, mais técnico, que trata de pontos de cooperação específica, que nos ajuda bastante também a entender um pouco da lógica do Reino Unido e do Reino Unido entender um pouco a nossa lógica também, que talvez seja um pouco mais complicado. E, além disso, os governos discutem a possibilidade de aprofundar mais essa cooperação por meio do que se denomina Enhanced Trade Partnership, né, ou ETP. Essa iniciativa teria o objetivo de aprofundar ainda mais a cooperação em áreas que sejam chaves de interesse dos dois países e apoiar internamente a ideia de seguir para uma negociação de livre comércio. Então, como exemplo, o Reino Unido
tem um ITP com a Índia e agora está em vias de lançar negociações comerciais com esse país. Então, é um caminho, né? É um roadmap que é nesse sentido que a gente espera. Além disso, a gente tem iniciativas com o que era o Prosperity Fund, e hoje o Prosperity Program, que no sentido de estimular a inserção de micro e pequenas empresas, eficiência dos portos, melhoria regulatória, apoiar a acessão do Brasil ao OCDE. São inúmeras iniciativas que estão em pauta, né? Temos o Global Trade Hub, que, na verdade, não é muito a minha área, mas é uma iniciativa importante que o Reino Unido vem cooperando com o Brasil no sentido de construir uma plataforma eletrônica com previsão para entrada em operação no segundo semestre de 2022 para fomentar o comércio exterior, em particular das micro e pequenas empresas, né, que têm um pouco mais de dificuldade para acessar o comércio exterior. Então, essa seria uma plataforma que trabalharia nesse sentido. E aí, o outro elemento que eu queria trazer era um pouco a visão de como que aí esse contexto do Mercosul se insere nessa relação com o Reino Unido, né? Hoje o Mercosul passa por uma dinâmica de uma DR, né? Todo casamento a gente tem que parar para fazer um balanço, entender o que está acontecendo, como que a coisa pode funcionar melhor. Eu acho que esse é o momento que se encontra o Mercosul. Então, a gente tem conversado muito com os parceiros do Mercosul no sentido de encontrar esses consensos necessários para seguir avançando e para buscar os objetivos específicos de cada um dos 4 países, né? Porque da forma que a coisa funciona hoje, cada um dos 4 países tem o poder de veto para toda e qualquer decisão. Então, é um pouco a dinâmica, e aí o Fábio vai me entender perfeitamente também, né? Porque é um pouco a dinâmica da OMC no multilateral, né? Então, você tem um país que não tem interesse naquilo, ele tem a capacidade de vetar o andamento daquele projeto, ainda que todos os demais países tenham interesse. Então, é uma dinâmica que é pouco flexível e dá pouca margem para evolução de discussões que, na avaliação brasileira hoje, são fundamentais. Por exemplo, a maior inserção da economia brasileira no comércio internacional. Então, esse modelo de negociações com esse poder de veto estrito, ele acaba sendo pouco sustentável, né, num sentido de longo prazo e num sentido de objetivos tão importantes e tão fundamentais na visão aqui da economia brasileira. Mas essa DR, para quem olha de fora, ela pode dar um sentido de imprevisibilidade, né, de caos, de desorganização, mas, na verdade, é um pouco como o bloco trabalha e como o bloco funciona, né? Então, as discussões do Mercosul, elas têm um prazo para ocorrer, né? Então, a gente tem as presidências pró-tempores, que são semestrais. Então, as discussões do Mercosul, elas ocorrem com uma dinâmica um pouco particular. Mas isso pode gerar uma certa imprevisibilidade para quem olha de fora, mas, na verdade, essa dinâmica do Mercosul, ela pouco influencia, ou pouco deveria influenciar, nas decisões de negociações comerciais, porque, de fato, e a gente conversa com o Reino Unido isso, a gente sente que o Reino Unido expressa um pouco essa inquietude de entender para que lado, para que rumo que o Mercosul vai, mas, de fato, essa discussão do Mercosul pouco influencia na decisão de iniciar negociações com o Reino Unido ou não. Então, as negociações, tratando das perspectivas de um acordo de livre comércio com o Reino Unido hoje, essas negociações ocorreriam em âmbito Mercosul, né, sem nenhuma dúvida, mas caso houvesse dificuldade de algum país, né, que se fosse possível procurar uma abordagem flexível, porque justamente em todo esse contexto que eu estou falando, é importante a gente não deixar o objetivo principal, que é de integrar a economia brasileira ao comércio internacional, ficar limitada por eventual sensibilidade de alguns sócios. Então, a gente trata esse modelo flexível como numa abordagem caso a caso,
e de que forma a gente pode trabalhar dessa maneira, né? Então, lá em outubro de 2020, a gente vê que do lado do Reino Unido, a gente já houve manifestações também favoráveis a essa negociação, né? A Elizabeth Truss deu declaração pública em outubro de 2020, falando que o Mercosul estava na pauta de negociações do Reino Unido, né? No âmbito do GETCO, também as mais altas autoridades concordaram em intensificar os preparativos para esse futuro acordo. Mas é fato que a pauta dos dois lados está super complicada também, né? Então, em menos de um ano, o Reino Unido conseguiu colocar em vigor 37 acordos comerciais aí de partes diversas, envolvendo 67 países, né? Tratou agora, em 2021, um acordo em princípio com a Austrália, concluiu, né? Um acordo em princípio com a Austrália. A gente tem notícias também de que a negociação com a Índia está em vias de ser iniciada. O Reino Unido também está em processo de adesão ao CPTPP, que deve ser o que mais deve ocupar a pauta britânica aí nos próximos anos. Então, a gente tem essa visão muito clara de que o Reino Unido seria uma grande prioridade aqui para as negociações comerciais brasileiras. E a gente tem a oportunidade de trabalhar sobre as bases negociadas no acordo Mercosul-União Europeia, né? Trabalhar a partir disso e evoluir a partir disso. Mas já para não exceder meu tempo aqui, a mensagem final que eu queria passar é da importância do engajamento do setor privado nessa discussão, né? E aí acho que a gente está no foro adequado para isso, né? Para que o setor privado possa expressar o quanto essa relação bilateral é importante, o quanto seria importante ter um acordo de livre comércio, e aí como cada um dos atores aí nessa equação, cada uma dessas variáveis podem atuar para apoiar essa negociação comercial, né? Seja expressando diretamente para os governos envolvidos, seja com iniciativas como essa, né, para aprofundar o debate, aprofundar o entendimento e que a gente tenha esse foro para dar uma satisfação também para o setor privado de como tudo isso está acontecendo e para no intuito sempre de criar esse ambiente favorável, né, para aprofundar essa discussão. Então, agradecer novamente aí o convite da Câmara Britânica. É uma satisfação estar aqui de novo. Espero estar sempre. Então, estou muito satisfeito com o convite. Agradeço a todos e estou à disposição para tirar dúvidas. E a respeito da dúvida que a Carol apresentou para o Fábio, do lado do Ministério da Economia, a mesma coisa, né? É muito importante ouvir do setor privado as dificuldades que está tendo no comércio bilateral, sejam técnicas, sejam de outras alçadas, mas é muito importante a gente ter isso mapeado, porque justamente por tudo isso da minha exposição, a gente tem diversos foros de diálogo com o Reino Unido, a gente pode levar, a gente pode encontrar consensos, a gente pode tentar trabalhar nesses problemas por meio de outras ferramentas que a gente tem aqui. Então, esse diálogo com o setor privado é fundamental também do lado do Ministério da Economia aqui, da mesma forma que o Fábio colocou. Obrigado, pessoal. Obrigada, Alex. Queria só te agradecer, incrível a palestra, a quantidade de temas que você trouxe, né? Eu queria fazer uma pergunta, né? Acho que todos os acordos que você tem mencionado são acordos com países que têm um potencial de exportação relevantes, Canadá, Coreia, inclusive Reino Unido, que podem talvez parecerem ameaçadores para o setor industrial brasileiro, principalmente pelo fato de que muitos desses produtos acabam sendo muito mais inovadores do que o que a gente pode ter aqui no Brasil. Existe essa possibilidade dessa tecnologia e dessa inteligência ser trazida para o Brasil, mas também existe um temor com essa concorrência, né? Eu queria te perguntar se dentro do acordo pensado, vislumbrado, ainda que no longo prazo para o Reino Unido, haveria algum ponto de destaque que a gente poderia trabalhar como Câmara e dentro da nossa comunidade britânica e brasileira que trabalha com o Reino Unido
quais seriam pontos nevrálgicos ou de oportunidade intensa que a gente poderia contribuir para vocês, né? Trazer inteligência em que aspecto? Sustentabilidade, cláusulas específicas para estimular a inovação, exportação de serviços, se houvesse algum ponto em que nós, serviço bancário, que existe tanta sinergia entre os dois países, ou mesmo setor de life sciences, existe alguma luz no fim do túnel aí dentro de um acordo framework geral? Existe alguma exceção ou alguma particularidade que a gente poderia pensar para Brasil e Reino Unido? E todos esses pontos que você trouxe, Carol, são pontos que nunca estão muito distantes da discussão quando a gente está tratando com o Reino Unido, né? Então, a gente tem clean growth, a gente tem serviços financeiros, estão sempre na pauta, a gente tem... a gente participou de uma cooperação com o Reino Unido técnica, né, é verdade, mas especificamente para bens ambientais. Então, são sempre temas que estão na pauta, né, propriedade intelectual. Então, eu diria que não tem nada que não possa ser tratado, né? Um acordo hoje com o Reino Unido seria uma tela em branco, mas que a gente poderia construir sobre as bases do Acordo Mercosul-União Europeia por uma questão de tempestividade, né, para resolver essa negociação de maneira mais rápida. Mas é a intenção nossa aqui no Brasil, e assim como o Reino Unido já expressou, de que o acordo seja mais ambicioso do que o acordo com a União Europeia, né? Acho que a gente tem espaço para isso. Então, toda essa parte de cooperação pode ser trabalhada, né? E aí vou para a sua preocupação mais específica com relação aos acordos e a abertura comercial aqui, da forma que a gente está falando. A gente tem sempre leva isso, né, para o setor privado de uma forma de que a gente não quer fazer nenhuma loucura aqui, né? Então, a gente está falando de vários acordos, mas são acordos que eu já estava falando aí em 2019, quando eu fui aí para São Paulo. Ou seja, essas negociações, elas demoram, né? E a pandemia, de fato, não ajudou. Então, são acordos que demoram para serem implementados, depois demoram para entrar em vigor e passar pelo Congresso. E ainda nesses acordos, a desgravação, normalmente, ela é feita de forma paulatina, né? Então, a gente tem um espaço grande, a gente sempre busca deixar esse espaço para o setor privado se adequar, se adaptar e encontrar essas sinergias aí com os parceiros para que haja o benefício mútuo, né? Sem dúvida. Obrigado pela pergunta, Carol. Obrigada, Alex. Eu te agradeço e, sem dúvida nenhuma, você vai ter que voltar muitas vezes aqui para o nosso palco. Espero que ano que vem já pessoalmente, né? Como foi no último. Foi muito, muito bom. Bom, acho que dando sequência à nossa conversa, acho que fizemos um encadeamento aí muito interessante, né? E agora, antes do que possa ser um acordo, o que está acontecendo, né? O que pode ser feito entre Brasil e Reino Unido para que a gente possa facilitar o comércio e aumentar o fluxo entre os dois países, né? Eu gostaria de trazer, então, para o palco a conselheira Letícia Leme. Ela é chefe do setor de política comercial e agrícola da Embaixada do Brasil em Londres. A conselheira Letícia é diplomata especializada em temas econômico-comerciais, serviu na missão junto à OMC em Genebra, na Embaixada em Pequim, e atualmente ela é responsável pelo setor de política comercial e agrícola da Embaixada em Londres. Foi chefe da divisão do BRICS, do Itamaraty, é Chevening Scholar, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge e em Estudos Chineses pelo King's College London. Conselheira, prazer muito grande tê-la conosco. Passo a palavra para você e agradeço a todos que tenham paciência com as perguntas. Novamente, vamos respondê-las em breve. Obrigada, conselheira. Olha, muito obrigada, Carolina, obrigada à Câmara pelo convite.
Eu acho que tem um consenso aqui entre todos os palestrantes que o comércio Brasil-Reino Unido está muito aquém das suas possibilidades, né? Então, na minha apresentação, eu vou falar um pouco dos aspectos práticos do dia a dia, buscando apontar o que pode ser feito hoje, né, para facilitar esse comércio, né? Então, eu acho que eu vou compartilhar a minha apresentação aqui com vocês para servir só como um guia aqui para a nossa conversa. Vocês conseguem ver? Sim, conselheira. Então, tá ótimo. Olha, eu acho que a primeira coisa a se ter presente é a importância da agricultura nas exportações do Brasil para o Reino Unido, né? Em 2020, vocês veem no gráfico que os produtos agrícolas representaram metade da nossa pauta de exportação, né? Esse é um setor que, como acho que o Fábio já comentou, mas todos vocês sabem, que enfrenta elevadas tarifas, cotas tarifárias, um número enorme de barreiras. E essas são algumas coisas que a gente só vai resolver no âmbito de um acordo comercial, né? Agora, enquanto o acordo não vem, tem várias coisas que a gente pode fazer para facilitar o comércio, para remover barreiras, né? O Reino Unido, ele tem um mecanismo muito interessante de monitoramento dessas barreiras. Aqui eu estou colocando para vocês verem uma lista de barreiras que foram removidas pelo Brasil para as exportações de produtos britânicos, de 2020 e 2021. Isso aqui é com base num relatório do DIT, né, o Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido, que foi publicado na semana passada, né? Eu acho que vocês conseguem ver aí que, mesmo nas exportações do Reino Unido para o Brasil, várias das barreiras que foram removidas diziam respeito a produtos agrícolas, né? Nós tivemos abertura de mercados para material genético de aves, de porco, retirada de alguns requisitos sanitários. Não está nessa lista, porque foi um pouco anterior a isso, mas no ano passado também o Brasil autorizou a importação de pescados do Reino Unido com pre-listing, né? E isso foi importante porque abriu para o Reino Unido o mercado do mercado brasileiro de salmão. O salmão é um produto importante de exportação de Escócia e que, no fundo, é um mercado que vale mais de 1 bilhão de libras, né? Agora, se vocês virem os valores, vocês vão ver que os itens mais importantes dizem respeito a serviços financeiros, né? Só a autorização de planos de pensão brasileiro para investir no exterior já correspondeu a 18 milhões, e um outro item grande ali é a abertura do mercado brasileiro de resseguros. Então, isso aqui era só para vocês visualizarem um pouquinho algumas barreiras que já foram resolvidas, né? Mas a gente sabe que há outras demandas britânicas. No começo, o Martin mencionou a questão do whisky, né? Tem também a exportação de queijos britânicos, né, que demandam a abertura do mercado de lácteos, né? Então, isso aqui é um pouco para vocês terem uma imagem. Agora, do lado do Brasil, há algumas barreiras também, que o Reino Unido herdou, a grande maioria, na verdade quase todas, o Reino Unido herdou da União Europeia, né? Que é uma realidade que o Fábio também já comentou na apresentação dele. Agora, o ponto positivo é que há muita complementaridade, né, entre as pautas brasileiras e britânicas. O Reino Unido importa 50% dos alimentos e bebidas que consome. Então, faz sentido para o Reino Unido ter a maior abertura, a maior disposição de importar alimentos, do que a União Europeia tem, né? E, no fundo, já há exemplos positivos de abertura. Um exemplo que eu gosto de citar com frequência é o fim da exigência de remover o pedúnculo do limão, que é aquela hastezinha que liga a fruta à árvore, né? A União Europeia exige que, para exportar o limão, você remova isso. Ao nosso ver, isso não tem o menor fundamento científico.
e é uma coisa que implica custos, né? E, além disso, reduz a vida útil da fruta. Então, o Reino Unido eliminou essa exigência, então é um desenvolvimento positivo. Mas há várias barreiras que foram herdadas da União Europeia que permanecem, né? E aqui eu queria citar, eu coloquei ali como os dois principais itens ali, o número 1 e 2, que são a eliminação, né? O Brasil pleiteia a eliminação dos controles reforçados para exportação de carne bovina e de frango brasileiros para o mercado britânico, e a retomada do PRIList de estabelecimentos exportadores, né? Essas são medidas, né, que foram impostas pela União Europeia na esteira do episódio da carne fraca, em 2017. E eles podem ser retirados pelo Reino Unido imediatamente, né? A nosso ver, não há qualquer motivo para mantê-los. No mundo todo, apenas a União Europeia e o Reino Unido, né, desde o Brexit, impõem esses controles à carne bovina e de frango brasileiro. Para vocês entenderem o que é, né? Os controles reforçados, eles exigem que o exportador teste 100% dos carregamentos de carne e de frango antes de deixar o Brasil, para verificar a presença de salmonela ou de outros elementos microbiológicos. E, além disso, quando esses carregamentos chegam aos portos da União Europeia, aos portos britânicos, todos os carregamentos brasileiros são sujeitos à inspeção física e 20% deles são testados uma segunda vez. Para os outros países, isso tudo é feito por amostragem. Então, 1 ou 2% dos carregamentos são inspecionados ou são testados. Né? Para a gente é 20%, então contra 1, 2% dos outros países. É óbvio que isso impõe um custo grande para o exportador. Agora, o problema não é só custo. Já que 100% dos carregamentos são testados, a gente acaba encontrando, por óbvio, o maior número de ocorrências, que na terminologia da União Europeia é chamado RAFs, né? E isso acaba afetando a imagem do produto brasileiro também. Só que, aí eu trouxe aqui para vocês essa outra tabela. Mesmo testando 10 ou 20 vezes mais o produto brasileiro em comparação com os outros, que é testado apenas 1, 2%, o nosso é testado 20%, mesmo assim, o nosso número de RAFs ele está igual ou menor do que de outros exportadores, como vocês podem ver bem na tabela, né? Então, de fato, a gente acha que não tem qualquer fundamentação científica para manter esses controles para os produtos brasileiros. Além disso, desde 2011, o frango salgado, que é a vasta maioria do frango que o Brasil exporta para a União Europeia e para o Reino Unido, ele é testado por 2.500 para 2.500 tipos de salmonela. E já o frango fresco, que é produzido localmente, seja na União Europeia, seja no Reino Unido, é testado para apenas 2 tipos, que é o tipo mais frequente, que responde a mais de 80% dos casos de salmonela. De novo, isso tem custo e isso afeta a imagem do produto brasileiro, porque se você testa 2.000, você vai achar muito mais ocorrências do que se você testa 2, né? Então, assim, em relação a esse ponto específico dos diferentes critérios para testagem de salmonela, né, o Brasil entrou recentemente na OMC contra a União Europeia, questionando o que a gente tem que ser uma discriminação, né? Mas a gente ainda não, a gente está iniciando agora conversas com o Reino Unido e, claro, a gente espera poder encontrar uma solução bilateral para esse problema. O segundo ponto ali na minha lista é o restabelecimento do PRIList, né, dos estabelecimentos autorizados a exportar carne de frango e carne bovina para a União Europeia, que foram também suspensos em 2017. E, pois bem, a gente acha que está mais na hora de restabelecer esse PRIList, né? Outro ponto ali é a abertura no mercado de ovos e lácteos. Ao nosso ver, isso é uma coisa que estava muito avançada já na União Europeia, toda a análise técnica já tinha sido feita
para esses dois produtos, quando o Reino Unido ainda era parte da UE, teve visitas em locos, mas por algum motivo esse assunto estava parado lá. Então a gente tem esperança que agora, com o Reino Unido retomando a sua autonomia de política comercial, a gente consiga avançar rapidamente na abertura desses dois mercados, que são importantes para a gente conseguir exportar pão de queijo para o Reino Unido, conseguir exportar chocolate, né? Não é que a gente vai exportar necessariamente ovo, leite, mas qualquer produto que tenha ovo e leite, ele não pode entrar aqui, porque o mercado não está aberto para esses dois produtos. Aí, eu não coloquei aqui, mas há também demandas brasileiras de abertura de mercado suíno, mercado de pescados. Agora, eu selecionei esses 4 exemplos, porque eu acho que são as áreas que a gente pode avançar mais rapidamente. Ali, o segundo ponto que eu pus nesse slide é tecnologia, né? É uma outra área que a gente acha que pode haver uma facilitação de comércio, né? O Reino Unido tem, de modo geral, uma maior abertura para a tecnologia e uma maior abertura para o livre comércio, né? Nós ficamos muito reconfortados quando ouvimos, em fevereiro de 2019, o discurso, 2020, fevereiro de 2020, o discurso do primeiro-ministro Boris Johnson, logo depois que se efetivou o Brexit, dizendo que os regulamentos britânicos serão baseados na ciência, né? E isso, por si só, abre novas avenidas para facilitação de comércio comparado ao cenário que existe na União Europeia. Vou dar um exemplo aqui para você da aprovação de novos eventos genéticos, né? O que acontece hoje é que existe um descompasso entre o tempo que se leva para aprovar um evento genético nos países produtores de soja, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, geralmente se leva um ano e meio para se aprovar um novo evento genético, uma soja transgênica, por exemplo. E nos países importadores, leva mais tempo. Na União Europeia, costuma levar 5, 6 anos para você aprovar um novo evento genético. Isso retarda o progresso da agricultura, sem dúvida, né? Quando o Reino Unido era parte da União Europeia, a gente tem informação de que o Reino Unido sempre favorecia uma análise mais célere, mais fundada na ciência. Agora, dito isso, é importante ter presente que hoje, atualmente, existem 18 eventos genéticos de soja e milho que já foram aprovados na União Europeia, mas que ainda não foram no Reino Unido. Porque o Reino Unido está iniciando agora um processo de análise independente, e as coisas, às vezes, tomam um tempo, né? A gente entende isso. Agora, os nossos exportadores e os importadores britânicos estão preocupados, porque esse atraso pode acabar afetando os fluxos de exportação desses produtos para o mercado britânico, soja e milho principalmente, né? Então, esse é um tema de atenção, claro, né? Voltando aqui à minha lista, né, outro tema em que uma maior abertura para a ciência podia facilitar o comércio é na área de limites máximos de resíduos, né, que a União Europeia não segue os padrões internacionais do Códex. Isso é uma coisa que o Fábio também comentou na exposição dele, né, que a grande maioria das nossas preocupações específicas no Comitê SPS é contra a União Europeia, justamente. Outro ponto que pode facilitar também é se o Reino Unido tiver uma maior se mover na direção de adoção de novas tecnologias, como edição gênica, OGMs, né? O Reino Unido lançou uma consulta pública esse ano e eu entendo que já tem os resultados e já está caminhando na direção de uma mudança em relação à moldura institucional deles para edição gênica. Agora, uma última área que eu pus ali no meu slide, que poderia ampliar o comércio, Brasil e Reino Unido, é no etanol, né? O Reino Unido migrou recentemente do E5 para o E10, né? o que é muito positivo. Mas outros países, como a França, já adotam o E85. Então, quer dizer, esses são em relação ao percentual de etanol na gasolina, né?
E na França, o que a gente tem visto que esses últimos meses, com um aumento muito grande do preço da gasolina, nós temos visto uma procura enorme pelo E85, né? Que é basicamente um carro flex, né? E tem dados que em 2022, 20%, vai ter um aumento de 20% no consumo de E85 na França. Então, essa seria uma área importante de mudança regulatória para o Reino Unido, que facilitaria o comércio bilateral. Eu ia falar brevemente das salvaguardas que o Reino Unido tem em vigor contra o aço brasileiro, né? Mas o Fábio já comentou sobre isso, é um tema que não é levado aqui na Embaixada em Londres, é um tema que está sendo negociado em Genebra, e nós acompanhamos porque, claro, isso afeta o comércio bilateral, né? A gente espera que seja encontrada uma solução negociada que não afete demasiadamente os fluxos comerciais, porque, segundo as regras da OMC, o Reino Unido tendo imposto essa salvaguarda, o Brasil teria direito de adotar compensações equivalentes, ou seja, elevar a tarifa de outros produtos, né, que são exportados pelo Reino Unido para o Brasil. E isso, claro, não é algo que ninguém quer ver, né? A gente não quer ver aumento de barreiras, a gente quer ver menos barreiras. Então, seria ótimo que a gente pudesse achar uma solução para isso também, né? Agora, meu último slide aqui é sobre a importância de não se imporem novas barreiras. E aqui eu queria falar brevemente sobre a nova legislação britânica, aprovada no dia 9 de novembro, sobre due diligence no uso de commodities ditas sobre risco de desmatamento. A legislação que foi aprovada é a legislação primária, né? Ela dá os contornos do que será essa obrigação de due diligence, né? Um ponto importante é que a legislação britânica se funda no conceito de desmatamento segundo a definição do país produtor. Então, no caso do Brasil, o conceito que a gente utiliza é de desmatamento ilegal, né? E isso é um ponto importante da legislação britânica, né? Essa legislação primária será complementada por uma legislação secundária. E aí serão definidas quais são as commodities que vão estar excluídas e como será a implementação, né? A gente tem informação de que o governo britânico vai lançar brevemente uma consulta pública sobre essa legislação secundária, né? Olha, de nossa parte, o Brasil tem acompanhado com atenção e estudado a legislação que nós já conhecemos, né, segundo a compatibilidade com as regras da OMC. Nossa preocupação principal é em relação aos custos, né, e também de que essa legislação favoreça outros exportadores em detrimento do Brasil, né? Mas eu acho que, neste momento, a gente ainda não tem todos os elementos para conseguir avaliar o impacto dessa legislação. Então, olha, eu gostaria de parar por aqui, agradeço a oportunidade e, numa última pincelada, só dizer que o Martin comentou, o Alex comentou que existem vários foros, né, de negociação, de conversa, de diferentes áreas, tem um foro de agricultura também, que é o que a gente chama de JAC, né? Joint Agriculture Committee, né? Que a gente apelida carinhosamente de JAC, que a gente espera que se reúna brevemente. Agora, o importante em qualquer foro que nós sentemos para conversar pelo Brasil, a mensagem que eu queria deixar é que a agricultura para o Brasil é um tema essencial, que precisa estar sempre presente. Então, é isso, obrigada, e estou à disposição para perguntas. Obrigada, conselheira. Eu vou dar uma acelerada só porque a gente ainda tem uma exposição, mas eu queria te agradecer por essas provocações. Eu acho que são temas que a gente sim consegue ajudar dentro da Câmara e, inclusive, aportar inteligência e aportar dados para vocês em relação a todas essas barreiras. Nós vamos... também acho que temos alguns representantes do governo britânico aqui que podem, eventualmente, a gente tentar acelerar a resolução desses temas, obviamente que estão sendo super bem conduzidos por vocês já, mas eu agradeço a franqueza
Sei de alguns que já estão sendo tratados, sei que alguns o Martin tem feito bastante esforço para resolver, e vamos tentar acelerar a resolução deles, sem dúvida. Tem alguns que eu sei que ele tá bem atento, então é uma prioridade nossa resolvê-los todos. Eu queria só apontar para um ponto que você mencionou, né, em relação à testagem, sampling, que tem sido usado com mais frequência pelos países, né, para criar uma barreira não tarifária, que acaba perdendo um pouco da razoabilidade do espírito científico, né. Eu acho que isso é um ponto de atenção que o Brasil deve ter e que nossos exportadores têm sofrido com bastante frequência, principalmente pós-pandemia. Eu acho que isso, só queria que você comentasse 30 segundos, se possível, para a gente passar para a próxima exposição. Claro. O ponto que eu comentei, na verdade, é uma coisa que já existe há bastante tempo, desde 2010, né? Que existem esses requisitos diferentes para testagem de salmonela, né, na União Europeia, né? Diferente para o frango salgado e para o frango fresco. Na nossa visão, se era para ter uma diferença, o requisito mais exigente deveria ser para o frango fresco, que é fresco. Quando você coloca sal no frango, a nossa impressão, né, não é a minha impressão, mas os cientistas nos dizem que diminui o risco, né? Então, isso é uma coisa que os nossos exportadores têm lidado há bastante tempo, né? E é uma preocupação que a gente tem com a União Europeia de uma forma um pouco maior do que a gente tem com outros exportadores, né? Eu acho que o Fábio comentou que na OMC as nossas preocupações comerciais específicas, né, que é uma forma da gente questionar no OMC uma barreira, o que a gente tem de ser uma barreira sanitária de um outro país, a grande maioria com a União Europeia, então tem algo por trás disso, né? E a nossa expectativa é que o Reino Unido agora, por sua atitude diferente, seus interesses diferentes, ele seja um parceiro que a gente consiga mais facilmente resolver essas barreiras. Essa é a nossa expectativa. Obrigada, conselheira. Não, eu estou mencionando porque essa semana surgiram algumas queixas de exportação de frango para a África do Sul também, que eles estão exigindo quantidade zero de microbiologia, inclusive E. coli e tal, que é impossível, né? Assim, quem está na área sabe que é impossível, que isso de alguma forma está sendo usado como uma barreira e que prejudica muito as nossas exportações. Muito obrigada, conselheira. Eu só vou apresentar a nossa última palestrante, que vai tratar sobre a visão do governo britânico no Brasil, a Georgina Eyre, é a conselheira de economia da Embaixada Britânica no Brasil, supervisiona a relação comercial e econômica entre o Reino Unido e o Brasil. Antes de ingressar na embaixada em Brasília, ela serviu várias vezes para o governo britânico, incluindo na Índia, África do Sul, Nova York. É cientista por formação, passou muitos anos da sua carreira liderando as negociações do Reino Unido na ONU em questões ambientais e de governança, que são temas prioritários para nós aqui na Câmara também. Passo a palavra para você, Georgina. Obrigada. Obrigada. Prazer a todos, pessoal. A discussão está muito interessante para mim, então muito obrigada para hoje e para amanhã também. Hoje, após quase ano da saída do Reino Unido da União Europeia, temos conseguindo desenvolver e implementar uma política comercial independente e ambiciosa. Ao longo dos últimos meses e anos, o Reino Unido tem demonstrado seu desculpe-me, mas meu português não está muito bem. Seu comprometimento com o livre comércio ao assinar. Até o momento, 68 acordos com 94 países, incluindo a União Europeia. Nesta nova fase, também queremos entrar no
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, dos principais acordos de livre comércio no mundo em uma das regiões de maior crescimento, incluindo mercados estrangeiros na América Latina, como Chile, Peru e México. Esse esforço sem precedente possibilitou ao Reino Unido colher os frutos do livre mercado, assegurando acesso preferencial a mercados importantes, fomentando oportunidades comerciais para empresas britânicas ao redor do país, assim como gerando emprego e renda para a população. Além disso, também contribuir para o objetivo do governo britânico de amparar ao menos 80% de suas exportações e importações por acordos de livre comércio até o final de 2022. Olhando para a nossa realidade, o Brasil é um parceiro estratégico e fundamental para o sucesso do Global Britain, com o qual temos investido esforços para fomentar os mecanismos corretos em facilitação comercial. Como o Martin comentou anteriormente, o Brasil desponta ao dispor de diversos diálogos bilateral de alto nível, o que mantém esses mecanismos de cooperação ativos e funcionais. O Joint Economic Committee, o GECO, é o principal dele para nossa relação de comércio e investimento. Na última edição, em novembro de 2020, o secretário especial Fenci e nossa, então, secretária de Estado para o Comércio Internacional, Elizabeth Truss, reiteram o compromisso conjunto de intensificar os preparativos para um futuro acordo de livre comercial entre o Reino Unido e o Mercosul. Esperamos ter outro GECO em breve e possivelmente em março de 2022. Além disso, o Economic and Financial Dialogue, EFD, e o Joint Agricultural Dialogue, JAC, também demonstrar a importância destas duas portas essenciais para o comercial bilateral na área, por exemplo, de finanças e agricultura. Quero enfatizar o ponto de que o Reino Unido está comprometido em alavancar a performance comercial entre o Reino Unido e o Brasil. Uma das nossas grandes prioridades em facilitação comercial nos próximos meses é desenvolver, conjunto com o Brasil, novas maneiras para aprofundar nossa colaboração em comercial e investimentos, incluindo a área de Green Growth. O cenário comercial e político nos possibilita
uma janela de oportunidade única para tornar concreto esse progresso na libertação e flexibilização comercial em direção um acordo de livre comercial com o Mercosul no futuro. Como Martin mencionou, a posição de mercado que as exportações britânicas representam no Brasil ainda é bastante abaixo do percentual do Reino Unido. Muito disso se deve à dificuldade do ambiente de negócios, mas também há várias não tarifas que desencorajam o comercial com o mercado brasileiro. Um dos países certamente a ausência de um acordo dupla tributação, EDT, o que torna as empresas brasileiras e britânicas sujeitas à tribuição em ambas as jurisdições, desculpe-me. Sei que teremos um painel específico para este tema amanhã, mas aproveito para salientar que o Brasil é uma única grande economia com a qual o Reino Unido ainda não possui um trato tributário. EDT moderno é alinhado às melhores práticas internacionais para a tributação de serviços, aliviaria os custos do comércio bilateral, incentivaria os investimentos estrangeiros diretos e aumentaria a produtividade econômica. Além disso, também fomentaria bilhões de reais em investimentos produtivos, geraria milhares de empregos bem remunerados no Brasil e no Reino Unido. Aqui vejo que o envolvimento do setor privado em encorajar o início das negociações será bastante oportuno. Ademais, o elemento regulatório também é fundamental na facilitação comercial, seja desenvolvendo uma regulação à propriedade para investimentos ilícitos offshore, modernizar a estrutura com prazos governamentais e aprimorando as regras para investimentos internacionais de fundo de pensão ou até implementando um base nacional para educações bilíngue. Tudo isso também impactos na vida real. A cooperação regulatória também o potencial de aumentar a demandar melhora a qualidade dos bens e serviços, reduzir os preços para consumidores, gerar empregos e proporcionar prosperidade para ambos os países por meio do comércio internacional. Sei que essa interação não terminará aqui e que o evento de amanhã também irá discutir a tema EDT, mas gostaria de encorajar minha a falar enfatizando 2 pontos. Primeiro, eu vejo que a interação com o setor privado
privado e fundamental para nós começarmos esses debates na prática e não os deixar apenas no papel. No fim do dia, são vocês, como empresas privadas, que estão vivendo e respirando dos espaços de se investir e fazer comércio entre os dois lados do Atlântico. Por isso, encorajo, desculpe-me, todos fortemente para engajarem com a BRICAM e com o DIT. Conjuntos nós poderemos ser mais estrangeiros e focar nos temas que mais impactam comercialmente suas operações. Por fim, queremos ouvir a voz do setor privada como o Brasil e o Reino Unido podem fazer mais para que vocês gerem benefícios reais e concretos de comércio livre comércio. Muito obrigada. Thank you so much, Georgina. It was incredibly brave, and I think that overall everybody that is listening to you can grasp how much you know about our country and how much we can improve the flow between us. A gente tem algumas perguntas ainda para os palestrantes. Eu sei que já estamos muito ultrapassados na hora e vamos manter essa conversa gravada no nosso canal do YouTube. Mas eu gostaria de passar pelo menos as perguntas para vocês e se for possível a gente trabalha rapidamente com elas. Acho que muitas delas são relacionadas e eu acredito que até se eu puder ler todas ao mesmo tempo, a gente já trabalha com elas com a mesma resposta. A primeira pergunta que a gente recebeu é sobre a proposta de abertura comercial mais abrangente que o CSEX tem, a CSEX tem encaminhado, né, e se o Ministério das Relações Exteriores está alinhada a essa linha de pensamento. A nossa segunda pergunta se refere isso foi o Cláudio que fez esse questionamento, né? A segunda pergunta foi em relação ao e-commerce, né? O Diego Ures, economista da Sidera, pergunta se existe algum tipo de tratativa entre Brasil e Reino Unido com respeito aos impostos sobre serviços digitais dentro do contexto de um acordo de livre comércio, no mesmo nível das conversas que existem entre Reino Unido e Estados Unidos nas negociações do FTA entre esses países. A terceira pergunta que nós temos é em relação aos indicadores internacionais. O Brasil há décadas tem se mantido como um dos países mais fechados para o comércio internacional. O que é possível ser feito e outras iniciativas que possam mudar a situação no curto prazo, além dos acordos bilaterais que obviamente têm uma burocracia por trás que acabam perdendo a celeridade que a gente no setor privado necessita, né? E, por último, a pergunta, eu acho que é bem direcionada à conselheira Letícia, que é, em relação a tudo que foi dito, a gente pode concluir que as barreiras mais importantes são as barreiras regulatórias não tarifárias, né, entre o comércio entre o Reino Unido e Brasil. Se for possível comentar essas perguntas, a gente abre um pouquinho mais. Eu agradeço a paciência de quem está aqui, mas eu acho que estão todos ansiosos e pedindo para que essas perguntas sejam tratadas. Então, se for possível, ainda que seja brevemente, e a gente mantém essas respostas para o público que possa acessar o nosso vídeo posteriormente. Obrigada. Eu acho que eu posso começar aqui, por terem citado, o Cláudio ter citado especificamente a Secretaria de Comércio Exterior, né? Como que as posições brasileiras são construídas aqui, né? Então, a gente tem nossos fundamentos técnicos aqui, né?
E a gente trabalha isso com o Itamaraty, que faz essa gestão de concentrar e encontrar os consensos necessários aí dentro da esplanada dos ministérios para a gente construir uma posição Brasil, né? Então, a posição de abertura comercial, ela, entendo, claro, os meus colegas do Itamaraty vão poder me complementar, né? Mas ela é uma visão de governo, né? De programa de governo. Então, a gente tem aqui instrumentos que são trabalhados no Ministério da Economia, tem instrumentos que são trabalhados nas áreas de negociações comerciais, e aí eu já passo também para outra pergunta de que outros instrumentos a gente está usando para abertura, né? Então, a gente está trabalhando há 2 anos e meio na iniciativa de redução da tarifa externa comum dentro do Mercosul, porque o Brasil, na verdade, não tem controle pleno e indiscriminado sobre a sua tarifa, né? Diferente do Reino Unido hoje com a Global Tariff. Então, aqui a gente tem uma tarifa externa comum entre os membros do Mercosul. Então, para a gente reduzir isso, tem que ser via consenso com os sócios. Então, essa discussão tem ocorrido, essa discussão está evoluindo, né? Eu diria que está nos últimos passos, nunca estivemos tão próximos de chegar aos consensos necessários nesses pontos. Tem a via, além da tarifa externa, né? Tem a via da redução de barreiras não tarifárias. Então, aqui a gente tem feito um trabalho grande de redução dos licenciamentos à importação, por exemplo, de facilitação de comércio, de desburocratização, várias iniciativas nesse contexto, que também não deixam de ter um impacto significativo no comércio exterior. E o que mais aqui? Sobre os serviços digitais, na pergunta do Diego. Eu não diria que a gente tem um foro específico para tratar sobre isso com o Reino Unido, não aqui, pelo menos no âmbito do Ministério da Economia. A gente trata, sim, de e-commerce, mas não em pontos concretos, como esse que você mencionou. A posição do Ministério da Economia, e aí a gente trabalha isso nos nossos acordos comerciais, sempre são no sentido de manter a liberalização, né, a cobrança de impostos aí sobre transmissões eletrônicas, e a gente tem trabalhado isso especificamente num Joint Statement Initiative lá na OMC, a respeito disso. O Brasil tem sido bastante ativo nessas discussões para uma iniciativa provavelmente plurilateral de comércio eletrônico. Então, mas a gente não teria nenhuma iniciativa para tratar diretamente com o Reino Unido nesse momento sobre isso, mas fatalmente numa discussão de um acordo de livre comércio, esse tema estaria também na mesa. Obrigado. Se eu puder rapidamente complementar o Alex, claro, concordo integralmente com as observações dele sobre a natureza coordenada, né, da tomada de posição brasileira nas negociações internacionais. Eu tenho uma frase que era ministra de Comércio aqui do Reino Unido, né, a Liz Truss, ela foi citada aqui já antes, dizendo que ela é uma free trader, né, é uma admiradora da Thatcher, né. Agora ela disse: eu não acredito no desarmamento unilateral. Para o Reino Unido não é a solução, né? Então o Reino Unido não vai reduzir tarifas unilateralmente, o Reino Unido vai negociar. E eu acho que faz sentido que essa também seja a posição do Brasil, principalmente quando a gente vê mercados fechados mundo afora para vários produtos agrícolas, né? É o único setor em que ainda permanecem cotas, né, com limitações. A tarifa extracota é completamente proibitiva, né? Nenhum outro setor tem isso, né? Então, quando respondendo a uma pergunta aí, dizendo que os aspectos regulatórios hoje são mais importantes que tarifa, mais ou menos. Para o setor agrícola, as tarifas continuam sendo muito importantes, né? Elas continuam sendo muito altas e são coisas que só vão ser solucionadas no âmbito de um ALC. Mas os aspectos regulatórios são o segundo passo, porque não adianta só a gente reduzir tarifa e o mercado continuar fechado, né? Então, tudo anda em conjunto. Era isso. Obrigada.
Se eu puder complementar rapidamente, concordo aí com os comentários dos colegas. Sobre a questão da abertura comercial, é importante ter uma visão de perspectiva também, né? Não é um processo, não é algo que ocorre do dia para a noite. Não preciso citar o caso do acordo Mercosul-União Europeia, há quantos anos a gente trabalha nisso. Então, às vezes se torna mais visível num determinado momento, mas não é um processo contínuo, né? Sem rupturas aí. E é importante também, eu acho, ter presente o contexto internacional, né? Não é novidade para ninguém que a rodada da Doha nunca acabou, né? As dificuldades de ter uma negociação para liberalização no sistema multilateral são muito grandes, a perspectiva é muito complicada. Então, a tendência de acordos de livre comércio em maior número não é algo específico do Brasil e não é específico do Mercosul, é algo que a gente vê no mundo inteiro. Eu acho importante ter presente esse cenário internacional e ter presente esse processo que ocorre aqui dentro, domesticamente no Brasil. Sobre a questão de outras iniciativas, né, além dos acordos, há muitas, né? Para ficar no OMC, aí, que foi o meu tema de escolha, eu acho que a gente tem uma negociação plurilateral em que Brasil e Reino Unido estão envolvidos sobre facilitação de investimentos, a expectativa é que isso se resolva até 2022, sem dúvida um resultado que vai ser muito positivo para os países. Tem praticamente concluída uma iniciativa sobre regulamentação doméstica de serviços, que também os dois países estão engajados e vai ter também resultados muito positivos. E há outras questões que às vezes não são tão óbvias, como o recente protocolo que a gente assinou com os americanos sobre transparência e regras de comércio, né? Ali tem questões importantes sobre facilitação de comércio, sobre boas práticas regulatórias, que têm efeitos muito mais amplos do que simplesmente a relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Aquilo ali gera um efeito positivo para o comércio internacional, o comércio exterior do Brasil como um todo, e certamente o Reino Unido acaba sendo beneficiado desse tipo de acordo. E sobre a questão do não tarifário, do regulatório, né, sem dúvida, complementando o que já foi dito, é sabido, né, uma tendência histórica, né, de que as barreiras foram migrando simplesmente do tarifário para o regulatório, e não à toa que todos os grandes acordos comerciais hoje em dia têm igualmente a questão tarifária como a questão não tarifária presentes, porque se uma coisa não andar junto com a outra, como Letícia disse, o resultado não aparece na prática, né? Então, sem dúvida, é preciso estar atento a ambas as questões, e o não regulatório é sempre mais difícil o não tarifário, o regulatório é sempre mais difícil de acompanhar e de identificar as dificuldades, né? Acho que seriam esses comentários gerais. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Bom, ficamos com algumas perguntas aí que a gente talvez possa explorar, inclusive amanhã, né, na nossa conversa, a segunda parte da conversa sobre acordos de não bitributação, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais tarde do que o regular da Câmara. Amanhã é um horário diferente, peço que se atentem a isso. Essa conversa vai ficar acessível no nosso canal do YouTube. Agradeço demais a todos vocês, foi uma discussão muito frutífera. Agradeço também a paciência de todos que estão aqui com a gente, porque atrasamos muito, mas é porque não dava realmente para cortar esse conteúdo incrível que vocês puderam compartilhar conosco. A gente realmente fugiu da conversa superficial e abordou diversos temas com profundidade. Agradeço demais a franqueza e a transparência e espero que todas essas provocações mútuas sirvam para que a gente construa uma agenda acelerada visando um acordo entre Brasil e Reino Unido. Muito obrigada a todos. Não sei se a doutora Renata quer fazer algum comentário adicional, a nossa presidente do Comitê de Comércio Internacional. Na verdade, agradecer também, Carol, e lembrar só de amanhã, né? Para as pessoas lembrarem que amanhã, das 11 às 13 horas, vai ter
o outro tema, então, para todo mundo, e que quem quiser consultar as discussões aqui, as conversas daqui, que vai estar no canal do YouTube, para quem quiser se inteirar de hoje para estar pronto para amanhã. A gente espera todo mundo amanhã. Muito obrigada a todos, um bom almoço para quem almoça e um bom descanso para quem está no Reino Unido. Muito obrigada a todos e nos vemos amanhã. Até logo. É. Obrigado, tchau, tchau.